Então vamos ver agora os comandos de configuração de rede no Linux. O primeiro comando interessante é o ifconfig. Esse comando ele vai mostrar para a gente todas as interfaces de rede que nós temos e os endereços dessas interfaces. Então aqui eu tenho uma interface que é do Docker, né, que eu estou rodando o Docker nessa máquina. Eu tenho aqui a minha interface Ethernet 0 e tenho aqui o meu loopback. Vamos concentrar na Ethernet, onde a gente pode ver várias informações interessantes aqui. Primeiro, o endereço IPv4. Então aqui, essa máquina ela tem um endereço de rede 10.211.55.8. O netmask se trata de uma classe C, já que o netmask é 255.255.255.0. E por isso ela tem o broadcast como último IP da rede da classe C, que é o 10.211.55.255. E aqui nós temos o endereço dessa máquina no IPv6. Então aqui o IPv6 dessa máquina é esse endereço grandão aqui que nós temos. Bom, aqui nós temos também o tanto de pacotes que foram recebidos, tanto de bytes recebidos, o tanto de pacotes enviados e o tanto de bytes que foram enviados. Essa é a nossa interface Ethernet ETH0 que o comando ifconfig traz para nós. Ela também mostra a interface de loopback. Então, o loopback vai ser sempre o IP 127.0.0.1 com o netmask aí de classe A, né? 127.0.0.0. O endereço IPv6 de um loopback vai ser sempre o 2.2.1. Então, toda vez que a máquina quiser utilizar o serviço de rede, mas mandar e receber pacotes para ela mesma, ela vai utilizar através do loopback. O comando ifconfig, né, ele foi basicamente nas versões do Linux, né, trocado por um outro comando que é o comando IP. Então, se eu quiser ver a mesma informação que o ifconfig, eu posso dar o comando IP address show. Então aqui eu tenho o comando, né? O IP address show, ele vai me mostrar exatamente a mesma informação. Então aqui eu tenho o loopback, né? Então eu tenho interface 1, né? Interface 1 aqui loopback, o endereço, né? 127.0.0.1/8, né? Aqui o endereço de IPv6, né, que é o 1/128. Eu tenho aqui minha segunda interface, Ethernet. Então aqui eu tenho o IP, né, escrito aí na notação CIDR. Então é 10.211.55.8/24. O broadcast está aqui. Está aqui também o IP versão 6 dessa máquina. E eu tenho aqui uma terceira interface, que é a interface do Docker, que vai fazer a comunicação aí com as imagens, né, os containers que eu rodo via Docker. Bom, tanto o comando ifconfig quanto o comando IP podem ser usados para você ver ou trocar a configuração de rede. Então aqui eu posso utilizar, por exemplo, o ifconfig ETH0, e aí eu posso passar, por exemplo, um novo endereço. Eu posso passar aqui 192.168.0.1, passo o netmask 255.255.255.0. Se eu der um enter aqui, eu vou trocar o endereço de rede da minha interface ETH0. Obviamente a gente não vai fazer isso, porque senão eu não vou estar mais conectado a esse terminal. Bom, além de ver o endereço IP, né, a gente tem outros dois comandos interessantes, que é o if up e o if down. O if down, vamos mostrar ele aqui primeiro. O if down, vamos dar um if down no loopback. E aí se eu der um ifconfig, né, eu não tenho mais o meu loopback aqui, eu só tenho a interface Docker e a interface ETH0, porque eu usei o comando if down para poder desabilitar uma determinada interface. Eu posso também dar o comando if up, e aí eu passo o nome da interface. Antes de fazer isso, eu quero demonstrar aqui com ifconfig-a
onde eu vejo todas as interfaces, mesmo aquelas que estão desabilitadas. Então, "-a" vai me mostrar tudo. Então, aqui eu vejo que eu tenho loopback, mas ele está sem nenhum endereço de IP, então logo essa interface está desabilitada, né? Se eu der um if config aqui, eu nem vejo ela mais, sem a opção "-a", e agora eu posso habilitar de novo essa interface com if up e o nome dela, loopback, e aí se eu der o if config de novo, eu vejo a minha interface de loopback de volta. A mesma coisa com o comando IP addr show, eu também vou ver o meu loopback de volta. O comando IP, ele está sendo utilizado na maioria das distribuições em troca de vários comandos. Então, o if config é um deles. O outro comando que a gente tem a substituição dele pelo IP é o route. Aliás, é só o route, não tem a opção "-r", "-r" é lá do netstat. Então, o comando IP, ele chegou para substituir não só o comando ifconfig, mas também o comando route. O comando route, ele vai servir para a gente poder ver aí as rotas, as nossas tabelas de rotas que nós temos na máquina. E aí eu posso dar um route "-n", por exemplo, para poder ver os endereços sem a tradução de IP para nomes. Bom, eu quero chamar a atenção aqui na tabela de rotas quando a gente tem, vou dar um route aqui sem a opção "-n", quando a gente tem aqui um destino default. Então, em todas as máquinas, a gente geralmente tem configurado aqui o default gateway, né? E aí a máscara disso vai ser sempre 0. E se a gente der o route "-n", né, o default gateway ele é sempre representado por 0.0.0.0 barra 0.0.0.0. Então, o default gateway significa o quê? Para onde a máquina vai mandar os pacotes quando o pacote for destinado a uma rede que não está na tabela de rotas dela. Então, a gente vai ver aqui, vamos limpar a tela, vou dar um route de novo "-n para mostrar os endereços. E aqui a gente tem a rota padrão, né? Tudo que ela não conhecer, tudo que ela não souber, ela vai mandar para esse IP, né? O 10.211.55.1, e a rede 10.211.55.0, que é uma rede que vai ter a máscara 255.255.255.0, é a rede local, ela vai mandar para a parte local da rede, o cabeamento da rede. E aqui nós temos a interface do Docker, né? Que aí ele vai criar na tabela aqui um 7217.0.0, é uma classe 255.255.00, e aí isso ele vai enviar através da interface de rede virtual criada aí pelo Docker. Então, tudo que essa máquina quiser mandar de pacote de rede, vamos supor que ela quer acessar ali o DNS do Google, que é o 8.8.8.8. O DNS do Google ele não pinga mais, né? Eles fecharam esse MP para ele, mas tudo que essa máquina quiser acessar que não seja da rede 10.211.55.0 e que não seja da rede 172.17.00, ela vai mandar para a rota padrão, que é o 0.0.0.0, que aí ela tem um default gateway, né? Um gateway padrão. Então ela sabe que, olha, eu não sei para onde mandar esse pacote, eu vou mandar para esse endereço e eu espero que esse endereço saiba aí para onde mandar essas coisas. Você pode utilizar o comando route também para adicionar rotas. Então eu posso usar aqui o route add, e aí eu vou passar a rede que eu quero. Então vamos supor que eu quero passar o DNS do Google, né? E aí eu vou passar um gateway. Então aqui eu posso usar o 10, por exemplo, 211.55, por exemplo, a máquina 10. E aí se eu der um route "-n aqui, eu adicionei, né, que quando eu quero chegar nessa máquina 8.8.8.8, ele vai mandar esse pacote através aqui desse host, né, que é o host 10.211.55.10. Então eu criei na minha tabela de rotas uma nova rota, e aí eu posso passar não só endereços de máquina, mas o mais comum é nós passarmos um endereço de rede. Eu posso deletar
essa rota que eu acabei de criar. Então eu vou usar o comando route_del e aqui eu vou passar o endereço da rede e vou passar o gateway com a palavra GW 10.211.55.10. E com isso eu apaguei a minha tabela de rotas com o 8888, apaguei essa linha. Se eu der um route -n aqui, eu vou ver que a minha tabela de rotas está de novo intacta. Bom, vamos ver agora o comando netstat. O comando netstat ele vai fornecer várias estatísticas sobre a nossa rede. Então aqui eu posso, por exemplo, passar aqui um netstat -an e vou dar um pipe_less aqui. Aqui eu vejo todos os endereços que a minha máquina está abrindo localmente. Então a minha máquina ela está fornecendo aqui o SSH, que eu sei que isso aqui é o 22, né? Vou dar aqui um netstat sem o N para a gente poder ver os nomes, né? E aqui eu vejo que eu tenho o serviço de SSH que está sendo fornecido pela minha máquina. Tenho o serviço de SMTP. Estou conectado, né? Então a minha máquina está conectada via SSH com outro host. O host 2, né? 10.211.55.2 está conectado na minha máquina via SSH com uma conexão TCP. Eu tenho aqui também que a minha máquina está servindo de boot PC. Tenho aqui o Network Timing Protocol, que também está sendo servido pela minha máquina. E eu tenho basicamente isso. Se eu quiser ver essa mesma informação com o número das portas, né, eu posso passar aqui a opção N. Então eu vou ver aqui o 22, que é o SSH, 25 SMTP, 123, que é o NTP, e aqui também os mesmos endereços de versão IPv6. O netstat ele também pode fornecer a tabela de rota com a opção -rn, e aí ele vai fazer a mesma coisa que o comando route -n, vai trazer aí as mesmas informações, que também pode ser usado o comando IP route_show, que também vai trazer as mesmas informações de rota. Só que o IP route_show ele vai trazer isso de uma forma mais formatadinha, bonitinha para seres humanos lerem, né? Então aqui a gente tem a rota default via 10.211.55.1 na interface ETH0. Aqui ele repete de novo a rota default no mesmo endereço, ETH0. DHCP, ele passa até uma métrica. Nós temos aqui a tabela da nossa rede local, que é a 10.211.55.0 de tamanho 24, que deve ser entregue na Ethernet 0, e temos aqui a rede 172.17.00 de tamanho 16, que deve ser entregue aí na interface virtual do Docker. Outros arquivos que nós temos que vão interferir aí na parte de configuração da nossa rede, que a gente vai falar mais deles lá na aula de DNS, mas eles ficam lá no etc, né? É o arquivo hosts. O arquivo hosts, nós vamos ter aqui uma tradução dos endereços IPs para algum nome. Então vamos supor que eu queira editar aqui o meu arquivo hosts e eu queira inserir uma linha. E aqui na minha linha eu queira colocar, por exemplo, vamos supor, Googlezinho. E aqui eu quero colocar isso, o IP do DNS do Google. Então, se eu salvar isso aqui agora, se eu der um ping Googlezinho, a minha máquina automaticamente ela vai ler esse arquivo hosts e vai nomear esse IP 8.8.8.8 como Googlezinho. Então, o arquivo hosts permite que você faça uma tradução de nomes para endereços IPs de forma local. Vamos dar uma olhada agora no comando ss. Então, o ss, a gente dá uma olhadinha no man dele, ele mostra as sockets abertos, né, as conexões de rede abertas e as conexões de rede que estão em listening, né, que estão em escuta de serviços de rede que a nossa máquina provê.
Então, se eu der aqui o SS, né, vou dar aqui até um less para a gente poder ver, ele vai mostrar várias informações aqui de rede, como se fosse o netstat, né? Mas ele é útil, mais útil, aliás, quando a gente passa algum parâmetro. Então, ls-l, por exemplo, e o t de TCP, ele vai me mostrar todas as portas abertas do tipo TCP. Se eu quiser ver o número das portas, eu passo aqui o N e ele vai trazer a mesma informação sem traduzir aí portas por nome de portas, né? Então a gente pode ver os números sem a tradução e sem resolução de nomes, né? Se eu quiser ver as portas em UDP, eu passo aqui o SS-LU, né, as portas abertas em UDP, ele também vai me mostrar. Se eu quiser ver em números, eu coloco aqui a opção N e eu vou ver com os números, né? Se eu quiser ver as portas abertas, né, as conexões abertas estabelecidas no momento TCP, eu passo aqui o "-t" e ele vai me mostrar a conexão que está aberta. Se eu quiser saber o processo, né, qual o programa que é responsável por aquela conexão, eu posso passar a opção "-p" e ele vai me mostrar que isso é do processo SSH com PID 1311, né? Se eu quiser ver essa mesma informação aqui das portas abertas, né, eu coloco o L e ele vai me mostrar de todas as portas abertas qual é o programa responsável, né? Então o SS também é um outro utilitário bastante útil para você ver aí a questão de portas abertas, conexões estabelecidas, quando a gente fala de rede.